Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra. Um domingo abençoado, graças a Deus. Eu quero meditar um pouco na palavra de Deus e te convido a vir comigo. No livro do Apocalipse, capítulo 1, falar sobre a dignidade da pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo foi o maior presente que Deus mandou a este mundo. Deus mandou Ele a este mundo com uma promessa para todos os seres humanos. A Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso é necessário pregarmos a preciosa palavra de Deus, é necessário levarmos a pura e preciosa mensagem. A mensagem de Deus é a mensagem que Ele tem para a alma sedenta, louvado seja o nome do Senhor, é as boas novas. O Evangelho de Jesus Cristo é a mais pura e preciosa mensagem que Deus mandou a este mundo. Por isso se faz necessário o Evangelho do Senhor ser pregado. O apóstolo Paulo já deixou dito sobre o obreiro que prega a palavra de Deus. Ele disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, porque é necessário pregar a palavra da verdade. O evangelho bíblico é cristocêntrico, de Gênesis ao Apocalipse. A mensagem é sobre Jesus Cristo, o porquê que Deus mandou a este mundo o seu Filho, qual o objetivo dele nascer entre os seres humanos, viver entre os seres humanos, falar como os seres humanos, é o próprio Deus humanizado, vivendo entre os seres humanos, falando como um de nós, vivendo como um de nós. Por isso Deus nos conhece bem melhor do que a nossa própria mãe. Hoje é o Dia das Mães, Deus abençoe a todas as mamães. E Deus continue abençoando a cada uma de vocês. O Senhor Jesus Cristo foi o maior presente que Deus mandou a este mundo. Vamos analisar um pouco sobre a capacidade, a qualidade, a dignidade desta pessoa pura e preciosa, o Senhor Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, capítulo 1, nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Seja o Senhor Jesus a glória para toda a eternidade. Olha o conselho da palavra para nós, no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, e os que guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado que lê, eu estou lendo para vocês. Bem-aventurados que ouvem, e os que guardam as palavras desta profecia, o Apocalipse. Mas a preciosa palavra de Deus é a mais pura, revelação que Deus deixou para nós. É claro que nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde muitos profetas e profetadas está acontecendo no nosso tempo.
precisamos o dom do discernir de espírito para não sermos enganados. Mas desde já quero vos apresentar a mais pura e preciosa profecia, essa que está nas minhas mãos. Aplicamos o nosso coração na preciosa palavra de Deus. Aquele ou aquela que aplica o seu coração na preciosa palavra de Deus jamais é enganado. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo, o mais puro e digno, louvado seja o nome do Senhor. E ele também deixou 7 cartas para a sua igreja em toda a terra. 7 cartas. A primeira carta, carta para a igreja de Éfeso. A segunda carta para a igreja de Esmirna. A terceira carta para a igreja de Pérgamo. A quarta carta para a igreja de Tiatira. A quinta carta para a igreja de Sardes. A sexta carta para a igreja de Laodiceia. A sétima e última carta para a igreja. Aliás, a sexta carta para a igreja de Filadélfia. E a última carta à igreja de Laodiceia. É o tempo em que estamos vivendo, no tempo final da igreja na terra. Quero compartilhar uma palavra, queridos irmãos, sobre as 4 roupas que nós, como servos e servas de Deus, recebemos e iremos receber. Aqueles que não aceitaram a Jesus na sua vida ainda, me desculpem, mas preciso te falar a verdade. Você está na ótica espiritual, diante de Deus está nu. Você precisa de vestir e vestir de justiça. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador em nossa vida, nós somos vestidos de justiça. Uma roupagem diferente, vestidos de dignidade. Aceitemos a Jesus Cristo por obra direta do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade, ele veio ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E um determinado dia, estávamos em algum lugar ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara quando diz, no livro de Isaías, capítulo 43, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Na minha vida se manifestou o braço forte do Senhor. Humildemente posso dizer, eu dei crédito à pregação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, 9 e 10, nos diz: se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Eu quero ler para vocês. Romanos 10. Vou ler do 8 a seguir. Mas que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Simples assim, basta crer e confessar. Muitos dizem que crê, mas não confessa Jesus Cristo, tem vergonha dele, vergonha da sua palavra. E a Bíblia diz que os tímidos ficarão de fora. É necessário aqueles que crerem em Jesus Cristo, confessar ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque está escrito na preciosa palavra de Deus. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos seus anjos. É uma troca. Você confessa ele na tua vida e ele te confessa diante de Deus e diante dos seus anjos.
Olha só o que acontece na nossa vida, o que aconteceu na minha e na tua vida, que um dia aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. No momento em que aceitemos a Jesus pela fé, o nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida. E daquele momento em diante, recebemos de Deus roupagem espiritual. Fomos vestidos de justiça. É apenas crer, porque as coisas de Deus é pela fé. Fomos vestidos de justiça, vestidos de dignidade. Não temos merecimento próprio, não merecemos nada, mas Ele nos vestiu de dignidade no momento em que aceitemos a Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. E o nome foi escrito nos céus no livro da vida. Passamos a ser chamados agora filhos de Deus, como diz lá na carta de João, perto do Apocalipse. 1 de João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E nós cremos nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Depois o apóstolo Paulo nos aconselha a revestirmos, a colocarmos por cima da primeira roupagem espiritual que recebemos na hora em que aceitemos a Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo diz: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que nos revestimos? Lendo a preciosa palavra, orando, mantendo a comunhão com os nossos irmãos e procurando vigiar. Não somos perfeitos nestas coisas, mas o perfeito está na nossa vida trabalhando para fazermos isso. Louvado seja o nome do Senhor. E é desta maneira que vivemos diante de Deus, revestido diariamente. Porque as friezas, as friagens espirituais parece que querem cobrir o mundo espiritual, mas graças a Deus, servos e servas de Deus que confiam no Senhor e estão procurando fazer estas coisas, estão aquecidos diante da presença do Senhor nosso Deus. Afinal de contas, somos noiva de Cristo. Na ótica espiritual, somos noiva de Cristo. No momento em que aceitemos a Jesus Cristo, espiritualmente também aceitemos a aliança de Deus, o seu pacto. Nós não fazemos pacto com Deus, não, de maneira nenhuma, mas simplesmente pela fé nós recebemos o pacto de Deus para conosco, que é a sua aliança preciosa. Passamos a ser, na ótica espiritual, noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é compromissada. O noivo disse para ela: põe-me como um selo sobre o teu coração. Porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura. E ela deve responder também para ele: eu também pus o Senhor como selo no meu coração, porque o meu amor também é forte como a morte, duro como a sepultura. Sendo assim, esse amor é completo, porque é correspondido. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a preciosa noiva de Cristo, ela é morena, porém agradável, porque ela é contida de todas as nações, tribos, povos e línguas, porque o Senhor Jesus comprou seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Pessoas de todas as partes do mundo fizeram a mesma coisa que eu e você fizemos, aceitando a Jesus Cristo pela fé como único e suficiente Salvador da sua vida. Esta é a preciosa noiva de Cristo. Só que a noiva não está vestida de noiva, ainda não. Ela está vestida de justiça e ela está revestida. Com um conselho precioso do apóstolo Paulo, ela está revestida, mas vestida de noiva ainda não.
O noivo já guardou o vestido de noiva. Está guardado na cidade celestial, a Nova Jerusalém. Como todas as cidades existem lojas e shoppings, acredito que tem um shopping espiritual na glória de Deus, na Nova Jerusalém. Isso é um pensamento meu. A roupa da noiva já está tecida, já está guardada, porque os anjos já fizeram, já está tudo pronto. No momento do arrebatamento, como disse o apóstolo Paulo, eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormirão, mas todos seremos transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos. Neste exato momento, os anjos vestirão com a terceira roupagem. A primeira roupagem, roupa de justiça, quando aceitemos Jesus. A segunda roupagem é o nosso revestimento que fazemos diariamente enquanto vivemos nesse mundo. Mas a terceira roupagem, os anjos trarão no momento do arrebatamento e a igreja de Cristo será vestida de noiva. Ela não será sempre vestida com esse vestido de noiva, não. Passará vestida de noiva praticamente 7 anos, porque haverá o arrebatamento. A igreja entrará no bema para a coroação, para a premiação de tudo aquilo que ela fez através do corpo na terra. Ela será premiada, será galardoada. Depois desse tempo, passaremos para outro salão, que é o salão do banquete, onde diz a nós a palavra de Deus: virão muitos do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não sei quanto tempo durará esta festa gloriosa. A igreja será chamada para o terceiro salão. E ao entrar no terceiro salão para ver a face de Deus, ela já entrará vestida de esposa. Apocalipse 19. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19. E o verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Veja que a primeira vestimenta, vestimenta de justiça, vestes de justiça. A segunda, revestimentos e revestimentos de justiça. A terceira, roupas de noiva, vestes de noiva. Geralmente você já sabe que para comprar um vestido de noiva hoje é muito caro. E o vestido da noiva de Cristo já está preparado lá. Terá o dia em que ela será vestida de noiva e ficará 7 anos praticamente com esta roupagem vestida de noiva. No final dos 7 anos, ela receberá outras vestes ainda mais caras, porque ela de noiva passará a ser esposa. E ela não é esposa de qualquer um, ela é esposa do Rei dos Reis. Esposa de Rei dos Reis. Esposa do Rei dos Reis. O seu vestido será de rainha. Essa é a quarta roupagem. São essas bênçãos que estão nos aguardando. Graça e paz seja sobre a sua vida agora e para toda a eternidade. Que o Senhor Jesus continue sendo bendito e adorado na minha e na tua vida, querido irmão, querida irmã. Deus vos abençoe rica e abundantemente.